Então, houve um momento em que o governo marcou toca, como a gente costuma dizer, e não, quando podia ter talvez sufocado ali, quando o PCC ainda era pequeno, não sufocou. Quando o PCC fez a primeira grande rebelião em São Paulo, mas aí já o PCC já tinha 7 anos, pelo menos, que caiu a ficha do governo, falou, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os líderes do PCC e espalhar pelo Brasil. Lindo. Ele espalhou o PCC pelo Brasil, porque ele mandou parte do PCC para o Rio de Janeiro, mandou parte para Vitória, mandou parte para Rondônia, levou parte para Salvador e fez o favor de espalhar o PCC, que chegava nas cadeias com um bom discurso, estatuto na mão e foi se instalando, né? Então, eu costumo dizer que o governo de São Paulo deu um tiro pela culatra quando, ao invés de sufocar o PCC, espalhou. A moça pergunta de quem é a culpa. Eu acho que é um pouco da gente, como sociedade, sim, né? Pela forma que talvez a gente não cobre as autoridades, não cobre os governos. A gente faz protesto quando morre um burguês, bota a foto dele aqui, passeia em Ipanema, passeia na Paulista. Morre todos os dias 20 pobres na cidade de São Paulo. A gente está falando que diminuiu o número de mortes, mas ainda é absurdo o número de mortes, né? 6 mil mortes é muita morte, 50 mil, 10 mil, a gente está falando de números altíssimos. Então, os governos preferem fazer autopropaganda dizendo, não, está diminuindo. Agora, poxa, está diminuindo o quê? De 100 mil para 90 mil? Então, os números são ainda muito altos de assalto, de sequestro. Voltaram os assaltos a bancos em São Paulo, porque o PCC precisa fazer caixa, né? Então, é culpa das autoridades, sim. Eu acho que em alguns estados há um marasmo, há uma falta de integração, que eu vejo isso profissionalmente há 20 anos que sou repórter policial, uma falta de integração entre as polícias dos estados, que é uma coisa gritante. Aconteceu recentemente, o pai da Eloá, aquela mocinha que ficou 100 horas na mira do sequestrador, participou de um grupo de extermínio fora de São Paulo. O que aconteceu quando o delegado de lá soube? Ao invés de ela avisar a polícia paulista, né, reservadamente, para que o pai da Eloá fosse preso, porque deveria ser, ele está condenado, não. O delegado chamou a imprensa e deu uma coletiva. Óbvio. Saiu na internet, saiu na Band, saiu na Record, saiu na Globo ao pai da Eloá. Então, eu não consigo entender. Então, esses erros das autoridades, a inoperância das autoridades e a gente, como sociedade, por não cobrar. Rodrigo, no teu roteiro do filme, no livro, no roteiro, esse tema da relação da sociedade com a violência e o sistema policial, ele é muito abordado. Você acha que a sociedade, no caso, por exemplo, a sociedade carioca, de certa maneira, glamorizar a malandragem, ela não foi conivente com o consumo de drogas, a relação com o tráfico? Como é que você vê isso? Com tudo, não só com o tráfico. Vamos à questão do desenvolvimento carioca com o carnaval. O carnaval é promovido pelo jogo do bicho. Os bicheiros são criminosos, é o crime organizado. E a nossa relação com o carnaval é muito tranquila. Você verifica atrizes, políticos em camarotes convivendo com bicheiros no Rio de Janeiro há 20 anos, há 25 anos. Vamos lembrar, no final do governo militar, a dona Dulce Figueiredo, a esposa do presidente da República, no camarote da Beija-Flor, em companhia de um contraventor. Tá? Na época, o bicho matava, porque ele buscava território. Isso é a cultura do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é assim mesmo. O crescimento vertiginoso das milícias do Rio de Janeiro, deputados federais eleitos com votos de milícia, vice-presidente da Assembleia Legislativa Estadual eleito com voto de milícia. Aliás, os torturadores do jornalista do jornal O Dia, um deles foi lotado no gabinete de um deputado estadual. Olha só, olha que relação estreita da política com o crime, com a milícia, com o jogo do bicho. Simbiose que você colocou. Simbiose, com a simbiose. Isso é tudo do Rio de Janeiro. Agora, a visão do Capitão Nascimento, personagem, era um capitão de 25, 26 anos, aquela visão era muito simplista, do jovem da Zona Sul responsável pela violência porque fumava maconha, porque cheirava pó. É uma visão simplista. É também responsável, mas a cocaína não é consumida somente por ricos, é consumida por pobres também. Se a polícia fecha a Rocinha hoje, o consumo interno da Rocinha de cocaína mantém a boca de fumo funcionando. E a cocaína também não é o único problema do crime no Rio de Janeiro, não. Existem outros. Existe milícia, caça-níquel, adulteração de combustível, e assim vai. Corrupção política.
Então, a visão do Capitão Nascimento era simplista demais, o filme pecou nisso, mas era realmente algo muito básico. Fátima, eu preciso fazer uma justiça a São Paulo o tempo todo. Eu considero São Paulo hoje nosso paradigma, tá? Por quê? Nós vamos fazer um breve intervalo então, tá bom. E depois nós voltamos tratando desse assunto, porque a discussão está começando a esquentar aqui entre nós. Estamos de volta com o 3-1. O Rodrigo estava falando sobre a relação com São Paulo, a forma como ele vê o comportamento do governo de São Paulo em relação ao combate ao crime organizado. O que você ia falar com relação a isso? Uma questão, logicamente, a Fátima tem toda a razão do PCC, cresceu dentro das cadeias, assim, o Estado ignorando esse monstro que surgiu dentro das cadeias, que cresceu dentro das cadeias, não nas ruas, né? Ela tem razão, mas eu preciso fazer uma justiça a São Paulo, porque o número que São Paulo apresenta ao Brasil hoje, de uma redução de 50 homicídios ano para cada 100 mil habitantes para 10, deve ser o paradigma de todo o país. Nem nas cidades da Colômbia, que são tão visitadas pela imprensa, por nossos políticos, Colômbia, Medellín, Cartagena, estão com um número parecido. Então, a nossa peregrinação não precisa ser a Medellín, nossa peregrinação pode ser a São Paulo. Vamos descobrir o que São Paulo fez. O medo ainda continua em São Paulo, as pessoas ainda têm medo em São Paulo, mas o número de homicídios em São Paulo, a queda foi vertiginosa nos últimos 10 anos. Rodrigo, você é uma pessoa que estudou essa questão dos homicídios lá em Pernambuco, no Espírito Santo, inclusive acabou de fazer um curso na escola de polícia, da Polícia Federal, em que você apresentou uma tese em relação a isso. Como é que se coloca essa questão dos homicídios, do combate a esses altos índices de homicídio? Quais são as raízes disso? A raiz principal que nós identificamos, tanto em Pernambuco como no Espírito Santo, são as drogas. Tá? Mais de 60% dos crimes confirmados, nós temos estudos disso no Espírito Santo, tem alguma relação ou com o tráfico ou com o uso. É disputa por território, é acerto de contas, é cobrança de dívida de tráfico, então está nesse sentido. Eu queria fazer uma observaçãozinha em relação a São Paulo, nos dois sentidos aqui. Eu acho que São Paulo, muito do sucesso dessa política de São Paulo, que a gente também tem estudado, né, embora conheça o caso da Colômbia e tal, de algumas cidades da Colômbia, de São Paulo, vem daquilo que você falou no início, o envolvimento também das prefeituras. Aliás, eu não conheço nenhuma experiência exitosa de redução de violência, principalmente de homicídios, que não tenha uma participação efetiva do poder público municipal. E aí não vamos discutir aqui... Que tipo de participação? Principalmente em políticas preventivas, mas também assumindo uma postura proativa em relação a essa questão. O Rodrigo colocou o problema da saúde pública, o problema das vias, o problema da iluminação, da própria ocupação do espaço público. Quer dizer, o Rio hoje, salvo engano, sofre dessa falta de cuidado com a ocupação do espaço público, que São Paulo, que todas as regiões metropolitanas do Brasil sofrem, Recife, Vitória, né? Então, tem que ter uma integração mais forte entre poder público municipal, poder público estadual. E aí eu venho uma outra questão, Fátima, que você colocou, da falta de integração entre órgãos policiais, não só dentro dos estados, mas também nacional. Estado para estado. Esse exemplo que você colocou do caso Eloá é um exemplo. Eu tenho um outro exemplo. Quando eu estava em Pernambuco, estourou o problema do PCC.